Muito bem-vindos, eu sou Adriana Mendes, sou idealizadora aqui do Espaço Bambu Equilíbrio e é o nosso canal no YouTube que eu vou convidá-lo para participar e se inscrever e estar com a gente nesse conteúdo sobre saúde, sobre autocuidado, sobre expansão de consciência. Hoje nós vamos fazer uma vivência, uma aula que faz parte da nossa jornada. A gente faz encontros presenciais e digitais para fazer a caminhada da coragem, sair de uma postura de medo para uma postura de iniciativa e de coragem. E o convite hoje é que você participe da nossa aula, da nossa vivência, separe um caderno, um lápis para poder participar, fazer as reflexões e os exercícios. E hoje o nosso tema é por que o medo pode afetar o nosso corpo. Então, bora, vamos falar aí desse conteúdo. A primeira coisa que a gente precisa fazer é desmistificar que o medo é um vilão, que é um sentimento que só tem coisas ruins dele. Não, muito pelo contrário, o medo é um aliado, o medo é uma emoção natural, é uma emoção básica de todas as pessoas e pode nos proteger. Ele é um sentimento que nos ajuda a evitar correr riscos que podem colocar nossa saúde em perigo, nossa família, nossa saúde financeira, nossa vida. Então, toda vez que a gente está num perigo, correndo risco, o medo é acionado para que a gente possa tomar uma ação de proteção, de fuga, de impulsividade para sair daquela situação. Então, o medo é um sentimento muito importante para preservar a nossa vida, aquilo que é valoroso e criar possibilidades da gente fazer algo pensando em como a gente diminui o risco. Então, vamos lá, vamos separar a questão do medo como algo positivo que nos ajuda a buscar um recurso que pode nos levar para aquele caminho de forma mais segura, e o medo que nos paralisa, o medo que nos impede de realizar. Então, um exemplo é quando a gente quer chegar num local e sabe que o caminho até aquele local é um caminho perigoso, um caminho que está com a iluminação prejudicada, que não tem policiamento, que está tendo muito assalto. Então, a gente usa o recurso do conhecimento e desse sentimento de medo que não quer fazer aquele caminho para pensar outras possibilidades, para fazer um outro caminho que pode nos levar no mesmo lugar, de uma forma mais segura, de uma forma mais protegida, que tenha um policiamento, que tenha iluminação. Então a gente consegue fazer a mesma coisa com riscos menores. Então olha que importante, olha que valioso a gente aproveitar desse sentimento para criar possibilidades de proteção. Diferente disso é quando a gente, por conta do medo, daquele caminho perigoso, a gente desmarca o compromisso, não vai mais até o local. A gente desiste de fazer o que a gente precisa fazer porque está prevalecendo o sentimento do medo e do perigo. Então, nessa situação, o medo, ele tá no lado ruim dele, ele está nos paralisando. É nesse ponto que a gente quer conversar nessa vivência, falar sobre as formas que a gente precisa para vencer e superar essas barreiras de desistir, de fugir. Porque a nossa reação fisiológica do sentir medo nos leva para isso. Todos os sinais que vão para o cérebro é no sentido de fazer com que a gente fuja, evite aquela situação. Então, num perigo real, o nosso corpo reage fisiologicamente com as ondas de frio e de calor. Então, as nossas mãos suam, dá aquele frio na barriga, a nossa respiração acelera, aumenta os nossos batimentos cardíacos, o nosso sangue vai para as pernas para que a gente tenha uma atitude de fuga, de correr, de sair daquela situação. Então, todo o nosso corpo vai responder àquele sentimento de medo.
E isso, para uma situação de risco e de perigo real, é muito importante para a gente conseguir ter a reação necessária que aquele momento está nos pedindo. Então a gente sente aquele peito que oprime, o nó na garganta. Então a gente é uma reação que é sentida no corpo. Se esse sentimento do medo está continuamente, constantemente conosco, mesmo em situações que não são de risco real, elas são memórias, elas são lembranças de algo vivido que a gente não teve uma boa experiência, que a gente não que a gente sentiu dor, porque o medo está relacionado com dor. A gente evita sentir dor. Ninguém quer sentir dor. Então, se a gente sentiu alguma dor por alguma experiência, ou por algum perigo, por alguma situação que a gente viveu, e essa memória fica lá, a gente não quer passar por aquilo de novo. E aí essa sensação contínua de medo, mesmo diante de cenários novos, a gente fica liberando o hormônio do estresse, o hormônio da adrenalina, porque a gente fica com uma constância de sentimentos de medo. Então, para algumas situações que a gente passa a não superar o medo, a gente passa a evitar, a sempre ter aquela sensação de desistir, de fugir, de não realizar, de justificar. Então a gente fica criando uma vibração de frustração, de ansiedade, de medo, de insegurança, de dúvida, e a gente passa a não sentir mais potência de realização. Então a gente começa a entrar numa sintonia de estresse. Esse sentimento de não realização frustra, vai apagando a gente, vai minando a nossa energia. Eu faço muito a relação do filme Trolls, daquele desenho animado Trolls, que coloca que diante de cenários desafiadores, por mais que a gente tente, que a gente busque alternativas, eles estão ali e frustram a gente, mostram que a gente não está conseguindo transpor aquelas barreiras. Aquilo vai minando a nossa energia e a gente vai apagando o nosso brilho, a nossa vontade de realizar. A gente vai criando barreiras para desistir, para não continuar. E isso tira o nosso brilho, tira a nossa força, tira nossos sonhos. A gente vai abandonando as coisas que a gente acredita, que a gente deseja por conta daquilo que não deu certo. Essa falta de brilho essa atitude, né, de desistência, cria uma reação no nosso corpo de fracasso, de insucesso, de covardia, e tudo passa a ficar cinza, fica meio sem sentido, a gente não vê como as coisas podem melhorar. Então, a gente precisa tomar muito cuidado quando a gente começa a criar argumentos de que algo não é importante por conta daquela sensação do medo real. Então, se a gente está vivendo uma relação que não está saudável e a gente passa a viver o medo de que numa nova eu vou ter o mesmo problema da anterior, e a gente desiste de viver essa nova relação por conta dessa experiência anterior, eu tô priorizando o medo ao invés das coisas que são saudáveis, ao invés de continuar querendo algo melhor para minha vida. Então, se eu acredito que as coisas realmente vão ficar ruins, eu tô abrindo uma brecha muito perigosa em relação às minhas próprias escolhas, os meus sonhos e os meus projetos. E isso causa um efeito no nosso corpo muito, muito preocupante, porque viver sob o efeito de frustração, de estresse, de ansiedade, de medo, vai
afetando o nosso corpo físico. Além da gente não conseguir realizar as coisas que são valiosas, a gente também passa a adoecer por conta desse acúmulo de emoções. Então a gente precisa pensar como a gente está lidando com as situações que são colocadas na nossa vida, com as escolhas que a gente está fazendo, se a gente está buscando recursos e ferramentas e possibilidades e apoios de profissionais para vencer esses obstáculos. E isso para deixar claro que tem um significado importante na relação das suas conquistas e também na relação da sua saúde. Porque se você não está vivendo uma vida plena, uma vida valorosa, isso vai também afetar o seu corpo. E isso é algo que não sou eu que estou dizendo. Existe uma ciência que estuda sobre isso, sobre essas relações. Quando o nosso corpo está afetado, a nossa emoção também afeta. Então, mesmo que eu esteja numa vibração super positiva, no momento que eu adoeço, é claro que a minha energia cai e que eu fico abalada emocionalmente por conta daquela doença. E aí, vou ter que transformar essa energia buscando uma série de recursos para vencer essa queda essa baixa de energia por conta da doença. Então, a doença afeta o nosso emocional. E o contrário também é verdadeiro. O emocional afeta o nosso corpo, gera doenças no nosso corpo, causam doenças físicas. Existem milhões de literaturas, milhões de recursos terapêuticos abordando essas questões. Tem a psicossomática, que é uma linha da psicologia, a ciência que estuda essas relações. É uma linha que eu tive o privilégio de ter um acompanhamento psicológico no período que eu fui diagnosticada com câncer de mama. E por conta desse diagnóstico fui buscar esse entendimento, porque eu tinha muita preocupação nos meus hábitos físicos, mas eu não tinha o conhecimento necessário do quanto os hábitos de pensamento, os hábitos de emoções, de sentimentos, de história também afetavam a minha saúde. Então, apesar de ter hábitos que, claro, poderiam também ser melhorados, mas eles não eram dos piores, né? Eu sempre procurei ter hábitos alimentares, de exercício, de escolhas que me protegessem, que protegessem a minha saúde física, nesse olhar físico. Quando eu conheci esse olhar de que as emoções estão interligadas, expandiu demais esse cuidado da saúde. Então, o nosso convite é que você aprofunde esse conhecimento, além da busca das causas daquela doença no tratamento, que vocês também possam investigar essas causas no âmbito emocional. E aí tem a linha da psicossomática, tem a metafísica da saúde, diversos livros com esse conteúdo que eu gosto bastante. Hoje tem a microfisioterapia ajudando também no tratamento desse olhar do corpo e qual a relação com a emoção. A própria medicina chinesa, que é algo que a gente oferece aqui no espaço, a acupuntura, que tem esse olhar das emoções e dos órgãos que são afetados, desses elementos, essa energia yin e yang que é prejudicada de acordo com o que a gente sente. Enfim, muitos recursos. A gente também gosta muito da constelação familiar, que também tem um olhar terapêutico desses emaranhados da nossa ancestralidade, da nossa história familiar, o quanto isso pode afetar também a sua saúde e também o olhar para melhorar e cuidar desse tratamento, resolvendo esses emaranhados. Gente, muitos recursos,
Vale buscar esse aprofundamento quando você está numa situação de uma doença. Ela quer iluminar algo que você não está conseguindo olhar conscientemente. A doença, ela mostra algo que está no subconsciente, algo que está na nossa sombra, que não está fácil, não está aqui disponível. Então, ela manifesta no corpo como uma forma de você conseguir despertar para algo que no dia a dia você não está atento. E aí eu trago 2 pesquisas que podem contribuir também com essa ciência, com esse olhar, para que você, se é algo novo que a gente está trazendo aqui para vocês, apesar de ter muitos conteúdos já sobre isso, se você ainda duvida, tem 2 pesquisas que eu trago, uma da OMS falando sobre esse apontamento de que 20% dos cidadãos tendem a manifestar aflições, traumas e conflitos psíquicos por meio de sintomas ou doenças corporais. Uma outra pesquisa internacional que diz que os índices de pessoas que recorrem aos postos de saúde sem uma doença física constatável e reconhecida pelo CID pode variar de 50% a 70%. Nossa, mas é um número muito grande. Eu fico aqui pensando essa quantidade de pessoas que sentem as dores, que sentem esses sintomas e que ainda não tem uma doença catalogável, não tem ainda um tratamento a seguir, não sabe bem por que isso está causando. Então, esse número mostra que a gente precisa aprofundar nesses temas da saúde mental. Eu faço o convite, a sugestão de que se você está com algum sintoma persistente e que ele fica aí com você, investigue mais. Se não tem um exame que ainda constate o que é, vá buscar essa ajuda dos médicos da mente, do psicólogo, do psiquiatra, dos terapeutas, das vivências. Busque entender melhor sobre essas causas e até para você, de alguma forma, já ir atuando com esses recursos terapêuticos, porque isso pode ajudar a aliviar esse sintoma, pode ajudar a que ele não desenvolva para uma doença catalogável, né? É possível que a gente, por meio desses recursos, a gente vá criando novos hábitos, buscando respirar melhor. Muitos estudos indicam quanto a meditação contribui para uma vida mais saudável, para prevenir doenças, a acupuntura, yoga, o acompanhamento psicológico tão importante. Busquem esses recursos antes que isso vire uma doença. E mesmo que ela vire uma doença, continue investigando, porque se você tiver o acompanhamento da parte emocional, da parte mental, você vai ajudar nesse tratamento também convencional. É unido, o corpo atua em conjunto. Se a gente está cuidando desses 2 polos, a gente sai fortalecido desse tratamento. E aí eu trago alguns exemplos de doenças que estão relacionadas com esse sentimento do medo. E aqui eu trago de forma superficial, ainda uma forma simplista da gente relacionar alguns órgãos e alguns sintomas com esse sentimento do medo. Mas isso precisa de um aprofundamento, porque um sentimento pode estar atrelado a outros. E a sua história, ela é individual e ela precisa ser olhada com a particularidade que lhe corresponde. Então, quando a gente fala que o rim é um órgão que é muito afetado pelo medo e pela insegurança do futuro, e eu quis trazer esse órgão porque é um órgão que eu também estou com ele afetado, porque sinto bastante esse medo e essa insegurança em relação ao futuro, além de ser um órgão muito especial na medicina chinesa, porque o rim, ele representa a energia vital, ele representa a nossa vida, a nossa essência de vida.
E aí vou trazer um exemplo que eu passei por um período de transição recentemente e que eu vinha adiando pela questão do medo. Na minha história, eu sempre busquei fazer as escolhas pautadas na segurança, para proteger as questões financeiras. Então, eu sempre busquei algo que estava mais controlado. E por isso eu fiz sempre escolha de trabalhar no mundo corporativo como funcionária registrada, com todos os benefícios e seguranças que o CLT permitia. Só que vivi esse mundo corporativo durante 30 anos da minha vida, e nos últimos anos isso não conversava mais comigo, não brilhava mais o meu olhar, não me motivava a fazer as coisas, eu não via mais significado, eu não me sentia mais pertencente àquele ambiente corporativo. E eu fui fazendo essa transição de forma gradativa, porque sou uma pessoa muito temerosa nessa atitude do empreender. E nossa, imagina com esse monte de assunto de que o empreendedor brasileiro sofre, que os locais eles fecham, que aí você dá ouvido para tudo que você teme e aí você fala, nossa, não dá. E o que eu fiz? Adiei, evitei, criei o espaço, inaugurei o espaço, conciliando os dois trabalhos, né, nesse intuito de fazer as coisas acontecerem com um pouco de controle. Mas, gente, pensa a saúde disso, porque você conciliar duas áreas muito diferentes e tendo que empenhar uma atuação dentro do corporativo que absorve bastante e cuidar do seu negócio novo, alguma das duas coisas eu não estava conseguindo fazer bem feito, né? E, claro, afetando a minha saúde. E esse medo de fazer a transição de forma constante, se fazendo presente durante 4 anos de transição, foi o tempo que eu fiquei adiando. Um sinal de um nódulo no rim, que é um diagnóstico recente que eu tive, poxa, é um alerta muito forte, é um alerta muito de urgência. Ele é um indicativo de que as suas escolhas não estão sendo as melhores escolhas, de que o caminho que você está buscando ou justificando ou evitando precisa ser corrigido, muda essa rota. Então, o fato de eu ter esse conhecimento na parte da metafísica e da psicossomática e dessa experiência toda do desenvolvimento humano faz com que eu use esse alerta e esse recurso para mudar de rumo, para usar a força e os recursos de ousadia e de coragem para fazer aquilo que eu estava com receio de fazer. Então eu trago esses exemplos não para a gente tratar eles de forma simplista, mas para gerar uma curiosidade e para despertar o interesse de aprofundar. Se em alguma das situações você passar por um sintoma frequente e constante, que vale você aprofundar, investigar, buscar o significado, o que esse sintoma quer iluminar, que você não está vendo. E para isso, a gente não pode, mesmo quando a gente fala que é algo que eu tenho algumas dúvidas, tenho alguns receios se isso realmente acontece, até no senso comum, isso já está meio que consolidado, porque as pessoas relacionam as doenças com as emoções. Mas a gente costuma fazer isso para algumas doenças. Quando a gente fala de câncer, a gente relaciona a emoção e ao sentimento de mágoa. Quando a gente fala da diabetes, a gente relaciona aquele sentimento de falta doçura,
é amarga, a pessoa está amarga com a vida. Quando a gente fala sobre gastrite, a gente relaciona ao nervosismo. Então, o senso comum já consolidou aquilo que a ciência diz, mesmo das pessoas que não acreditam tanto nisso. Então, quando você tiver uma situação de um sintoma, não fique no superficial, não fique no senso comum, vá buscar esse conteúdo mais aprofundado. Porque aqui mesmo, na própria vivência, uma vivência de 40 minutos, não consegue aprofundar. A mesma relação que o rim tem com o medo do futuro, o rim também tem em relação aos relacionamentos pares, aos relacionamentos conjugais, porque eles são órgãos pares, igual o pulmão. Quando a gente fala de um câncer de mama que está relacionado com o aspecto da mágoa, tem outros emaranhados, tem outros sentimentos ali envolvidos que você também precisa aprofundar. O câncer de mama tem relação também com o cuidar, porque ele fala sobre o aleitamento materno. Então, esse sentimento de cuidar e de ser cuidada, essa relação mãe e filha. Então, algo que você também precisa olhar, não só um sentimento de mágoa, fica solto. Quando eu escutava as pessoas falando sobre esse sentimento de mágoa, eu falava, gente, mas mágoa do quê? Se você fica só com esse senso comum, você não entende o que é essa luz, o que é essa mágoa, o que ela quer mostrar em relação à sua história, à sua realidade. Então, o convite é que desperte para que você olhe o que está com dificuldade de ver, porque isso pode ajudar nesse tratamento a aliviar os sintomas, a agilizar esse processo de cura. É muito transformador. E aí também colocar que, claro, essa dose de coragem, ela existe porque você sente o medo. Então, a gente tem essas questões que são duais. Existe a coragem porque você tem a presença do medo. Se não houver o medo, você nem precisa da coragem. Se não tiver luz, se não tiver a luz, você não sabe que existe a sombra. Se não tiver o dia, você não sabe da noite. Então, as coisas são duais, o bom e o mal, enfim, tudo tem essa questão da dualidade. Então, para você vencer um medo, você precisa de uma dose muito mais alta de coragem. Quando você tem uma situação que para você não é tão temerosa, a sua dose de coragem é muito proporcional a essa dose do medo. E um exemplo é que muitas pessoas lidam com situações parecidas de forma diferente, porque são experiências que fazem com que você enxergue de forma diferente, características pessoais que lidam de forma diferente com uma situação parecida. E aí eu quero trazer um exemplo de uma situação que eu vivi, porque eu sou uma pessoa muito temerosa, muito cautelosa, e que por conta das minhas vivências busco correr poucos riscos. E para algumas coisas eu sou muito aventureira, sou muito ousada. Mas um exemplo que eu quero dar é que quando eu era jovem, eu tinha quando a gente é criança, a gente sonha muito, a gente projeta muito. E eu tinha um sonho de ser jogadora de handebol. E eu acreditava realmente que eu seria uma boa jogadora de handebol. E no ambiente escolar, eu realmente era uma. E quando eu fui para o ambiente profissional, que eu fui fazer o teste para entrar num time profissional, eu fiquei com muito medo. Eu duvidei de que se eu era realmente boa. E o medo de não ser boa o suficiente para entrar nessa área mais profissionalizante, entrar realmente pro game das coisas, eu arrumei um monte de justificativa para dizer que aquilo não era tão importante assim. Eu arrumei um monte de motivos para dizer que não podia colocar debaixo do tapete, que era aquele sentimento de medo que estava prevalecendo e que fazia com que eu
quisesse fugir dali. E eu fugi, eu não voltei para o treino, mesmo tendo sido aprovada para participar daquele time profissional. Então, mesmo com o aval da técnica, dizendo que apesar de eu ter uma estrutura física ainda não inadequada, mas uma estrutura mais frágil, eu era menorzinha ali do grupo, magrelinha, e não tinha aquela força tanto de ataque quanto para defesa. Mesmo assim, ela disse que me queria no time por conta da minha agilidade, da minha flexibilidade, da minha potência de ataque. E eu não fui, não fui. E aí é uma atitude que mostra como eu reajo diante de uma situação que é muito valorosa, porque eu tinha muita vontade de ser boa, que eu recuei. Então essa atitude mostra um comportamento de que eu tenho um perfil de desistir e de dar mais lupa para o medo do que para a vontade. Então é um ponto de atenção. Claro, na época não tinha todos esses recursos do autoconhecimento, desses desenvolvimentos, dos diversos cursos que hoje eu tenho. Mas eu preciso prestar atenção, porque mesmo tendo esse conhecimento, eu posso cair nessa armadilha de dar argumentos para dizer que não preciso fazer algo, porque ele não é tão importante e eu preciso estar atenta a isso, porque eu sei hoje, com os recursos que eu tenho, que eu disponho, que eu tenho a condição de fazer. Então eu preciso estar atenta a isso. E aí essa mesma situação, Michael Jordan foi participar dessa seleção para o time de basquete da universidade e, diferente de mim, que fui aprovado, ele não foi aprovado. Só que também, diferente de mim, ele não abriu mão daquele sonho e daquela vontade em ser jogador. Mesmo com o técnico avaliando ele como, não, você não está ainda pronto para participar do time profissional, ele continuou treinando para vencer essa análise, para mostrar que ele sim tinha condição de entrar no time da universidade. E aí, né, gente, as histórias são muito diferentes. Hoje, Michael Jordan é Michael Jordan e muito por conta dessa postura, dessas escolhas. Então, vale esse comparativo né, reservando aí as diferenças, respeitando as histórias, porque é um olhar só para a gente perceber que é possível a gente ter uma atitude destemida, mesmo não sendo uma característica. Então, ele tem, de alguma forma, lá dentro, um recurso de destemor, de ir à luta daquilo que acredita, diferente de mim, que tenho que desenvolver um pouco mais sobre isso. Eu só estou fazendo esse paralelo para a gente entender essas diferenças e respeitar essas diferenças. E a partir do que a gente sabe da gente, que a gente possa buscar, porque é possível. Então vamos para a prática, vamos fazer um exercício para vivenciar esse novo momento, essa possibilidade de fazer de forma diferente. Então pega lá o caderno, pega o papel e coloca aí numa lista de arrependimentos dentro dessa sua caminhada, dentro da sua história, o que você deixou de realizar por conta do medo. Coloca no papel essas situações, assim como essa que eu coloquei aí do time do handebol, porque isso vai ajudar você a entender se a sua postura é de uma pessoa mais destemida ou de uma pessoa mais temerosa. E se você tem uma lista grande de arrependimentos, indica muito provavelmente que você está com um comportamento mais temeroso diante da vida. E se essa lista
faz com que você pense que é momento de você mudar essa história, esse padrão de comportamento e essas decisões de evitar, de justificar, de argumentar, então eu proponho que você inicie esse movimento, busque esses recursos, faça essa escalada. Não importa o tempo que demore para que você atinja esse novo nível de destemor, mas inicia, porque isso vai gradativamente transformando esse padrão de comportamento de desistência ou de tornar as coisas que são importantes em menos importante para uma atitude de ação, de iniciativa, de ousadia. Então, a proposta do segundo exercício, da segunda lista, é que você resgate esse sentimento de sonhar, de projetar, de conquistar. Aquela lista de arrependimento é para você olhar para ela e falar: não quero repetir uma lista de grande número de arrependimentos. Eu quero uma lista de possibilidades, eu quero uma lista de realizações. E aí eu proponho que você inicie esse projeto de quais são os meus sonhos, o que eu preciso resgatar, o que eu preciso voltar a sentir, voltar a brilhar. E aí eu coloco nessa lista o que eu posso realizar se eu não sentisse o medo. Então, se ele não tivesse presente na minha vida, o que eu mudaria? O que eu faria? Qual a mudança necessária para que eu saia de algo que não está bom para algo melhor? O que é que eu preciso fazer? Quais são essas conquistas? Faz essa lista e busque ser sincero com você do que não tá bom e que pode ser melhorado, do que você sente que você precisa de uma ação para realizar, e aí coloca nessa lista, elabora ela, discorre, volta nela, lembra mais, resgata aqueles sonhos, aqueles projetos, aquilo que quando a gente sonha com a possibilidade de ganhar na loteria, é um ótimo recurso para a gente resgatar coisas que a gente gostaria de manter, coisas que a gente gostaria de mudar completamente. É um ótimo indício. Por quê? Porque muitas coisas a gente deixa de fazer por medo da questão financeira. O recurso financeiro fortalece muitas vezes alguns projetos, algumas atitudes para a gente realizar, para a gente fazer coisas novas. Então, esse sonhar que você não tem uma dificuldade financeira ajuda nessa lista também. Então, quando você sonha que você vai ter muito dinheiro e que a parte da questão financeira está resolvida, o que é que você coloca nessa lista? Isso é um norte, isso é uma direção para que você fique atento a esse novo caminho. O que é que você precisa buscar para voltar a brilhar, voltar a vibrar, entrar nessa energia de alegria, de felicidade. Isso vai fortalecer demais a sua saúde, além de conquistar muitas coisas. Então a gente coloca aqui um exemplo dentro dessa lista. Se você mudaria de empresa, você pode mudar de empresa, mas se manter na mesma carreira. Você pode também pensar em mudar de carreira, tipo, não quero mais fazer o que eu estava fazendo, quero outros assuntos, outros cursos, outros aprendizados. O que é que você faria nessa parte? Você mudaria de cidade? Você gostaria de mudar para um outro local, conhecer uma nova cultura, mudar até de país? Você mudaria de país? É um projeto, é um sonho, é uma vontade? Você abriria um negócio? Que negócio seria esse que você tem vontade de abrir? E você terminaria um relacionamento? Ou você buscaria algum outro recurso para que esse relacionamento melhorasse? Você falaria sobre esse problema com o seu parceiro? Você abriria o jogo se você não tivesse medo? O que você faria nessa situação do relacionamento? Ou você teria uma experiência radical, algo que você gostaria muito de fazer e tem medo, né, por conta do risco de vida? Como eu na questão da montanha-russa, morro de medo de descer uma montanha-russa. Você teria uma experiência de saltar de paraquedas, voar de asa delta, fazer um rapel?
O que você faria se não sentisse o medo? Listas feitas, vamos para finalização aqui da nossa vivência. E aí eu vou propor que a gente faça uma meditação, uma concentração. Eu vou falar da metáfora da transformação de Dana Perry. E para você receber essa metáfora, eu vou pedir que você relaxe aí nessa cadeira, que você possa sentir as palavras, sentir a música, abrir o coração para isso. Então desacelera a respiração, desacelera o pensamento e vamos vibrar num ritmo diferente para metáfora da transformação. Às vezes sinto que minha vida é como uma série de trapézio de circo. Ora, estou balançando continuamente. Ora, por alguns momentos estou no ar, entre as barras de trapézio. A maior parte do tempo, passei minha vida pendurado no trapézio de momentos, aguardando uma boa vida. Ele me levará até certo ponto do balanço e eu tinha aquele sentimento de que estava no controle da minha vida. Conheço a maior parte das perguntas certas e também algumas das respostas certas. Mas às vezes, quando eu fico balançando, eu olho para minha frente e o que eu vejo? Vejo outra barra de trapézio balançando em minha direção. Ela está vazia e eu sei naquele lugar dentro de mim que esta nova barra tem o meu nome. É o meu próximo passo, meu crescimento, meu objetivo vindo me pegar. No fundo do meu coração, eu sei que para crescer eu tenho que me soltar desta tão bem conhecida barra do presente e me mover para a nova. Cada vez que isso me acontece, eu espero. Na verdade, não, eu rezo para que eu não tenha que agarrar a nova. No meu lugar do autoconhecimento, eu sei que eu devo me soltar totalmente da antiga barra. E em algum momento do tempo, eu devo me jogar no espaço antes de agarrar a nova barra. E toda vez eu estou cheio de medo. Não importa que todas as vezes anteriores em que eu me joguei no espaço do desconhecido, eu sempre tenha conseguido atravessar. Eu tenho medo de perder, de bater em pedras não vistas, em abismos sem fundo entre as barras. Mas o faço, ainda assim. Talvez essa seja a essência do que os místicos chamam de fé. Sem garantias, sem rede, sem apólice de seguro. Mas você ainda faz porque de alguma forma ficar se balançando naquela antiga barra não está mais em sua lista de alternativas. Então, por uma eternidade, que pode durar um microsegundo ou 1000 vidas, voo pelo alto vazio escuro do passado que se foi e do futuro que ainda não está aqui, e chamo isso de transição. Chego a acreditar que este é o único lugar que a mudança acontece. Falo daquela mudança verdadeira, não aquela que dura até a hora em que os meus velhos botões são atingidos. Notei que em nossa cultura, essa zona de transição é vista como um nada, como um lugar que não existe entre outros lugares. Claro que o trapézio antigo era real, e eu espero que o novo que vem também seja. Mas e o vazio entre eles? É apenas um assustador, confuso, desorientador lugar nenhum que deve ser atravessado o mais rápido possível e inconscientemente possível. Poxa, que perda, que desperdício. Eu tenho uma suspeita oculta de que a zona de transição é a única coisa real e que as barras são ilusões que criamos para evitar o vazio onde a mudança e o crescimento verdadeiro acontece. Seja o meu palpite certo ou não, o fato é que as zonas de transição em nossas vidas são lugares inacreditavelmente ricos. Eles deveriam ser homenageados, saboreados até. Sim, mesmo com todo o sentimento de dor e medo, as sensações de estar fora de controle que podem, mas não necessariamente o fazem acompanhar essas transições
estes lugares, ainda assim, são os momentos mais vivos e cheios de crescimento, passionais e expansivos de nossas vidas. E assim, a transformação do medo não tem nada a ver com fazer com que o medo suma, mas sim dar a nós mesmos a permissão de irmos a essa transição entre as barras de trapézio. Transformar nossa necessidade de agarrar a esta nova barra é permitir a nós mesmos que residamos num único lugar onde a mudança realmente acontece. Pode ser assustador, também pode ser esclarecedor no sentido verdadeiro da palavra. Precipitando-se pelo espaço, nós talvez aprendamos a voar. E é isso, queridos, o que a gente deseja, que vocês voem rumo a todas as conquistas que estão aí na sua frente, aguardando você agarrar essa barra nova. E se a gente puder na jornada contribuir para essa caminhada da ousadia, da atitude, da coragem, acompanha os próximos conteúdos, os próximos temas e esteja com a gente. A gente quer ver todo mundo voando e vencendo os próprios medos. Até mais. Obrigada por hoje.